Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de trigonometria aqui do canal Aprovado Ser. Hoje nós vamos estudar a função tangente. Aulas anteriores nós já estudamos a função seno e cosseno. A tangente ela é mais complicada um pouco. Eu vou precisar bastante da atenção de vocês focada aqui na aula. Melhor forma de nós estudarmos uma função é desenhando o gráfico dela. Para isso, eu coloquei aqui o plano cartesiano, estipulei alguns valores para x e nós vamos encontrar os valores de y para esses valores de x que eu estipulei aqui no plano cartesiano. Fazendo isso, nós vamos ter um par ordenado x, y, a gente marca essas bolinhas do par ordenado na função, depois liga as bolinhas. A partir daí, a gente consegue fazer uma análise da função tangente. Observa aqui essa circunferência trigonométrica que eu desenhei. Na circunferência trigonométrica, nós temos os arcos de eixo, que são os arcos de 0, 90, 180, 270 graus. Só que para tangente, além dos arcos de eixo, eu coloquei alguns pontos a mais para a gente analisar, que são esses arcos aqui, olha, π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Π sobre 4 é 45 graus, 3π sobre 4 é o 135 graus, 5π sobre 4 é o 225 graus e 7π sobre 4 é o 315 graus. Esses pontos são bons pontos para a gente estudar a função tangente. Aqui colado na circunferência trigonométrica nós temos a reta tangente, a partir dessa reta que a gente estabelece as tangentes. Então vamos começar a fazer a nossa análise. Vamos começar por aqui, ó, pelo ponto x igual a 0. Lembrando que a tangente é feita da seguinte forma: se eu traçar uma reta que passa pelo centro da circunferência e passa pela extremidade do arco, o ponto que essa reta toca na reta tangente é a tangente do arco especificado. Então, a tangente de 0, se eu passar uma reta pelo centro da circunferência e pelo arco 0, ele vai pegar a reta tangente bem aqui no 0. A reta tangente para cima cresce, para baixo diminui, como se fosse o eixo y de um plano cartesiano. Então, a tangente de 0 é 0. Então, vou marcar isso aqui no plano cartesiano. Para x igual a 0, y também igual a 0. Ponto bem aqui. Ó. Vou desenhar os pontos bem grandes. O ponto foi desenhado bem aqui. Agora para π sobre 4, que é 45 graus. Π sobre 4 está aqui. Então, a reta que passa pelo centro da circunferência e cruza a extremidade do π sobre 4, do arco π sobre 4, passa pela reta tangente bem aqui, no ponto 1. Então, a tangente de π sobre 4 é 1. Então, para x igual a π sobre 4, y igual a 1. Esse ponto aqui do gráfico. π sobre 2. π sobre 2 está bem aqui em cima, é o ângulo de 90 graus. Observa que se eu traçar uma reta que passa pelo centro da circunferência e passa pela extremidade do arco π sobre 2, é uma reta paralela à reta tangente. Elas nunca vão se encontrar. Isso a gente já estudou lá na aula de tangente. Então, não existe tangente de π sobre 2. Então, a gente não vai marcar ponto nenhum. Não existe aqui a tangente de π sobre 2. 3π sobre 4. 3π sobre 4 é só a gente acompanhar essa reta aqui. É menos 1. Tangente de 3π sobre 4, menos 1. Esse ponto aqui, menos 1. Agora, π. Tangente de π é 0. Pelo mesmo motivo que tangente de 0 é 0. Então, a gente marca o ponto aqui. Ó, π igual a 0. Tangente de 5π sobre 4. Olha aqui na circunferência trigonométrica. A reta passa por aqui, passa pelo centro, passa por aqui pela extremidade do arco, passa pelo centro, vem aqui. Ó, tangente de 5π sobre 4 é 1. Então, a gente marca aqui, x igual a π sobre 4, y igual a 1. Tangente de 3π sobre 2 não existe também. A reta que passa pelo centro e passa pela extremidade do arco 3π sobre 2 é paralela à reta tangente, então não tem nada. 7π sobre 4, bem aqui, esse arco aqui. Começa aqui da origem, da circunferência, dá a volta todinha e chega aqui no 7π sobre 4. Tangente de 7π sobre 4, menos 1. E a tangente de 2π é 0. Só que ligar esses pontos e desenhar o gráfico não é tão fácil igual a gente fez
no estudo das funções seno e cosseno. Aqui a gente vai ter que fazer uma análise um pouco mais apurada. Observa o seguinte, quanto mais, olha aqui para a circunferência trigonométrica, quanto mais o arco se aproxima de π sobre 2, maior é o valor da tangente. Por exemplo, se eu desenhar um arco aqui menor do que π sobre 4, vamos supor esse ponto aqui, o arco com a extremidade nesse ponto, a tangente vai ser menor que 1. Ó, vai passar por aqui, vai bater aqui, vai ser menor que 1. Se eu fizer um arco aqui, ó, maior do que π sobre 4, a reta que passa pelo centro da circunferência, passa por esse arco, ó, vai lá em cima, vai cruzar na reta tangente lá em cima. E quanto mais perto de π sobre 2, maior o valor da tangente. Então, com isso a gente pode concluir o quê? Que aqui, no π sobre 2, vocês estão vendo essa reta pontilhada que eu desenhei aqui? Essa reta pontilhada se chama assíntota. Isso quer dizer que o gráfico ele vai se aproximando dessa reta, mas nunca vai encostar nela. Então, para desenhar essa curva dessa tangente, ela passa aqui pelo ponto 0, 0, 0, passa pelo ponto π sobre 4, 0, e vai se aproximando, vai crescendo. Quanto mais perto de π sobre 2, mais ela cresce. Ela vai crescendo infinitamente, mas ela nunca vai tocar na assíntota. No caso, como está em pé, é uma assíntota vertical. Pelo lado de cá do gráfico, pelo lado aqui da direita dessa assíntota aqui, o que acontece? Quanto mais ela se aproxima por aqui, o que acontece com a tangente? Maior ela fica em módulo, só que negativo. Então, por exemplo, se eu desenhar um arco aqui, bem perto de π sobre 2, para vocês visualizarem, a reta que passa por esse arco, pela extremidade do arco, passa pelo centro da circunferência, ó, vai pegar a tangente lá embaixo. Então, quanto mais perto de π sobre 2, por aqui pela esquerda da circunferência trigonométrica, menor é a tangente, maior em módulo, mas menor em valores negativos. Como vai ficar o gráfico aqui? Ele passa aqui pelo ponto π e 0, x igual a π, y igual a 0, passa pelo aqui, o x igual a 3/4 e vai descendo, vai se aproximando da reta assíntota, mas nunca vai tocar nela. Só que dessa vez ele vai crescer para baixo, esse gráfico. E aqui, do π para a direita, qual vai ser o comportamento desse gráfico? Ele passa por aqui pelo π, e como que vai ficar? Passa pelo aqui, ponto 7π sobre 4, sobre 4, gráfico 2π e 7π vai crescendo, sobre 4, se aproximando da assíntota. O gráfico passa pelo 2π, então, pelo mesmo raciocínio, ele nunca vai encontrar aqui a reta assíntota. E aqui, como vai ser o comportamento do gráfico nesse trecho aqui que eu estou passando o mouse, nos arredores do 2π? O gráfico ele vai passar pelo 2π, vamos ligar aqui o 2π, ligando ao 7π sobre 4, e vai descendo aqui, se aproximando da reta assíntota. E aqui, à direita do 2π, mesmo procedimento, ele vai subindo, vai se aproximando da reta assíntota e vai subindo. Então, o gráfico da função tangente ele vai se repetindo sempre no intervalo de π. Se você reparar, entre uma assíntota e outra, o intervalo é de 180 graus, é de π. Então, agora vamos estudar domínio, imagem, período e paridade. A função tangente é bem diferente das funções seno e cosseno nesses aspectos. O domínio de uma função são todos os valores que x pode assumir. A função tangente, a reta cresce infinitamente, tanto para a esquerda quanto pela direita. Mas não são todos os valores de x que estão disponíveis. Esses valores das assíntotas, o π sobre 2, 3π sobre 2, eles não estão disponíveis. Então, como que a gente pode representar isso? A gente diz que, escrever aqui ao lado aqui da palavra domínio, x pertence aos reais, tal que x é diferente de π sobre 2 mais kπ. Vem aqui comigo na circunferência trigonométrica. Repara que aqui, no π sobre 2, não serve, porque não existe tangente. Se eu somar 180 graus a π sobre 2, se eu somar mais π ou mais 180 graus, eu vou parar aqui, no 3π sobre 2. E aqui também não existe tangente. Se eu somar mais π, eu vou parar aqui de novo. Então, o valor de π sobre 2 e todos os múltiplos de π sobre 2, no caso 2π sobre 2, 3π sobre 2, 4π sobre 2, 5π sobre 2 e assim por diante, não serve. Esse k aqui é um número inteiro, tem que ser um número inteiro, para que isso dê certo.
A imagem da função. Imagens são os valores que y pode assumir. Repara que y pode assumir qualquer valor, porque a função ela começa aqui do zero, no eixo y, e sobe infinitamente. Ela nunca vai tocar na assíntota, mas ela sobe infinitamente. E ao mesmo tempo ela também desce infinitamente. Olha aqui. Qualquer ponto, a função ela desce infinitamente. Então x são todos, o y são todos os reais. Período da função. Período é o intervalo em que elas se repetem. Se vocês lembram lá da função seno e cosseno, elas se repetiam a cada 2π. Na função tangente, você analisando aqui o gráfico, você percebe que o intervalo que ela se repete é a cada π. Então, a cada pedacinho de π, ela repete, ela faz o mesmo desenho de novo, o mesmo gráfico. Então, o período é π. De um modo mais formal, nós podemos representar isso assim, olha, tangente de x é igual a tangente de x mais kπ, k vezes π. Esse k é um número inteiro. Aqui, na paridade, nós vamos determinar se a função tangente é uma função par ou uma função ímpar. A função tangente é uma função ímpar. Já vou explicar a vocês por quê. Que a função tangente é ímpar. Isso significa que tangente de x é igual a menos tangente de menos x. Eu vou mostrar aqui para vocês no gráfico por que isso acontece. Eu vou usar como exemplo esse próprio arco aqui, de π sobre 4. O arco de π sobre 4 é o arco que vem aqui do zero e vai até o π sobre 4. A tangente é 1. Esse arco 7π sobre 4 é a mesma coisa que menos π sobre 4, o arco menos π sobre 4. Se eu vier seguir a circunferência por aqui, no sentido horário, esse 7π sobre 4 é equivalente ao menos π sobre 4. A tangente de menos π sobre 4 é menos 1. Então, isso significa que a tangente de x é igual a menos tangente de menos x. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante aqui embaixo. Vou rolar aqui a tela. Mas antes, eu peço que se você está gostando do canal, esse conteúdo está te ajudando, que você se inscreva no canal e acione o sino das notificações. Não custa nada, são só 2 cliques para você e vai me ajudar muito a dar continuidade a esse projeto. Vamos lá. Não esqueça de dar o like também. Aqui é a função tangente, só que desenhada, bonitinho, feito pelo computador, aquele mesmo gráfico lá de cima. Só que não está feito à mão, está na escala um pouquinho diferente também. Só para vocês verem como que é o gráfico de uma função tangente. É assim, ó. E não deixa de ser função por causa disso, é uma função. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. Se você preferir, pode me mandar um direct no Instagram. E a forma que você tem de contribuir com o meu trabalho é compartilhando o canal, o projeto, com as pessoas que você saiba que pode se interessar por esse assunto. Grupo de WhatsApp da escola, estudo, preparatório, essas coisas. Eu conto com a sua ajuda. Valeu, gente!